abrir as vossas Bíblias lá no livro da Epístola de Tiago, na verdade, né? Carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos dar início aí ao estudo de Tiago, capítulo 1. Estaremos aí com a graça do Senhor Deus, com a bondade do Senhor, trazendo esse estudo de Tiago de forma expositiva, para que nós possamos compreender o texto sagrado da melhor maneira possível e, com a graça do Senhor Deus, do Espírito Santo, trabalhando em nosso coração, na nossa mente, que Deus nos ajude a compreender esse texto sagrado. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amém, igreja? Tiago, capítulo 1. Então, leamos. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, salvações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorifique na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com a perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são manual, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo sem querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes enganoso o coração, a sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai, esta, visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminados. Amém, igreja? Então, esse texto que ora acabamos de verbalizar o livro de Tiago. Esse texto é um dos textos mais práticos de todo o Novo Testamento. Ele não se preocupa tanto, amados, em discutir uma teologia sistemática, mas ele se preocupa em uma coisa, em mostrar como a fé se manifesta na nossa vida diária. Tiago, ele vai escrever quem é os cristãos que estavam ali dispersos no Império Romano, como nós lemos ali no versículo 1. Irmãos ali que naquele momento sofriam perseguições, viviam lutas, dúvidas, enfrentando tentações e perdas. É nesse contexto que Tiago começa a palavra. E é surpreendente como se começa. Meus irmãos, teve por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Versículo 2. Aí eu vos pergunto, alegria em provações, irmãos? Parece um contrassenso. Eu senti alegria quando estou em provações. Mas aqui está o cerne da fé cristã. Aqui está o cerne da nossa fé. A fé, ela não vai evitar lutas, irmãos. A fé, ela não vai evitar lutas. Mas a fé, ela vai o quê? Nos transformar. Ela vai nos ajudar. Ela vai fazer com que essas lutas sejam degraus de crescimento espiritual em nossas vidas. Tiago, ele ensina que a fé autêntica, ela é provada, ela é moldada e ela é revelada em circunstâncias difíceis. Porque a nossa fé, você só vai apresentar ela numa situação difícil, irmãos. Hoje, eu quero, com a graça do Senhor Deus, caminhar juntamente com os amados irmãos, com a amada igreja, através desse primeiro capítulo de Tiago, e que Deus nos ajude a entender, porque Deus ele sempre vai usar provações, tentações e obediência para formar em nós um caráter perseverante e um caráter maduro. Amém, igreja? Então, nos versículos do 2 ao 12, o Tiago ele vai falar sobre a fé que a fé provada nas provações. Então, a partir do versículo 2 ao 12, do 2 ao 12, a fé ela vai ser provada pelas provações. Por isso que o Tiago Richard fala, né? Ele começa, como nós já vimos ali, meus irmãos, tem por motivo de toda alegria passarem por várias provações, né? Tiago, ele começa com essa palavra de encorajamento espiritual para nós. A prova, ela não é castigo, irmãos. A prova, ela é um processo para a nossa edificação espiritual. Tiago começa o livro dele sem rodeio nenhum. Ele fala de provas e dificuldades. Ele fala de provas e dificuldades. Quem de nós nunca passamos por provas? Quem de nós nunca passamos por dificuldades? Todos nós passamos por provas e por dificuldades. A grande questão é como nós vamos se portar, como nós vamos reagir, como nós vamos caminhar em frente a essas provas. Tiago afirma que as provações
elas não são sinais da ira de Deus, mas é um instrumento de amadurecimento espiritual. Porque tem muitas pessoas que pensam que as provações que Deus coloca em nossas vidas, ela é algo que não deveria passar porque é servo de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Por nós sermos servos de Deus, que Deus vai trabalhar em nossa vida. É por nós sermos servos de Deus que Deus vai nos encorajar. Só que tem uma coisa: Deus não prova ninguém para destruir, mas Ele prova-nos para nos fortalecer. Ele prova-nos para nos ajudar. Assim como o ouro, ele é refinado no fogo, onde o fogo vai tirar toda a impureza do ouro, a fé ela é purificada nas chamas da adversidade. E isso é uma coisa que é inevitável para aqueles que amam a Deus e querem andar um bom testemunho diante do Senhor e dos homens. A prova da vossa fé produz perseverança. Versículo 3 nos diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança é uma resistência firme, é paciência ativa. Então, o propósito da prova é a perseverança. Uma fé que não desiste, mesmo quando a gente não entende o porquê daquilo que está acontecendo. Quantas vezes nós estamos passando por tantas dificuldades, tantos reveses, tantas adversidades, e nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos o porquê, mas nós não desistimos, nós continuamos perseverantes, firmes, olhando para o alto, olhando para o Pai das luzes, olhando para Deus, porque é Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece. Então, o propósito da prova, irmãos, é perseverança, é perseverança. É quando essa perseverança ela completa o seu trabalho nós nos tornamos cristãos maduros, íntegros e fortes no Senhor. Porque nós olhamos para tantos cristãos que, gente, qualquer coisinha, um irmão que não cumprimentou, o irmão passou na rua lá e viu, já está triste, abatido. Não, irmãos. Às vezes eu mesmo não enxergo direito, às vezes passa um irmão na rua lá, eu não vi, eu não enxergo, não, é sério, eu não enxergo, meus alunos, não, professor, passei lá, o professor me viu, me perdoa, eu não enxergo de longe, é complexo. Então, às vezes a gente com essas coisinhas tão mínimas, irmãos, a gente fica ali aborrecido, não. Deus quer nos tornar pessoas maduras, pessoas íntegras, pessoas fortes no Senhor. É por isso das aprovações. Então, eu quero trazer uma aplicação para nós desse texto que nós lemos. Quando a vida apertar, queridos irmãos, não pergunte por que, Senhor. Não pergunte por que eu estou passando por essa dificuldade, Senhor, por esse revés. Mas para que, Senhor? Para que eu estou passando isso aqui, Senhor? Não por quê, é para quê? Essa é a pergunta correta. Para quê? Porque cada luta é um treino para a vitória seguinte. É por isso. Cada luta é um treino para a vitória seguinte. Deus está lapidando o seu caráter para refletir a imagem de Cristo. Olha que coisa bonita. Nessa luta, nessa promoção, o Senhor dos Exércitos está lapidando o seu caráter para você refletir a imagem do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. O crente maduro, o cristão maduro, o servo de Deus maduro, ele não foge das lutas, mas ele enfrenta todas as lutas com confiança. Eu estou aqui na igreja, deu um probleminha, não sei o que, eu não vou ouvir mais, vou desistir da minha caminhada. Paciência, irmãos. Paciência, não pode fazer nada.
que nós podemos fazer por você é orar, é ensinar você a Escritura da forma que ela é, de uma forma clara. Que Deus não quer que você ande como um derrotado. Deus quer que você ande com confiança. Deus quer que você enfrente as lutas com fé nele. Certo? Ele quer que você enfrente os problemas. Não fuja. As dificuldades não destroem a nossa fé, mas elas revelam a sua autenticidade. Olha só o que eu estou falando aqui no final. As dificuldades da nossa vida, ela não vai destruir a nossa fé, mas as dificuldades da nossa vida, ela vai mostrar a autenticidade da nossa fé. Agora eu pego aqui um irmão aqui, o Cristo não me cumprimentou. Tchau, fui embora, não vai para a igreja. Irmãos, que fé é essa? Primeiro que você não está olhando para Cristo, você está olhando para Cristo. Ele que é o pastor da nossa alma, é Cristo. Então, queridos, as dificuldades, elas jamais é para destruir a nossa fé, mas ela vai revelar a autenticidade da nossa fé. E cada prova é uma oportunidade de crescimento e confiança renovada em Deus. Cada prova que nós passamos, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, de confiança renovada em Deus. É assim que o Senhor quer. E aqui todo mundo passa luta. Uns passam de um jeito, outros passam do outro jeito, mas todos nós passamos a luta. Como eu falei para vocês anteriormente, eu havia falado aqui que o ouro ele é purificado no fogo. A tua fé, a minha fé, ela é purificada nas provas. O fogo não destrói o ouro, apenas remove as suas impurezas. E assim também a luta, ela não vai destruir a sua fé, ela vai fazer com que você cresça, que você avance. Amém, igreja? Amém. A partir do versículo 5 ao versículo 8, o Tiago, ele vai falar sobre a fé sustentada pela sabedoria de Deus. A partir do versículo 5, ele vai falar: se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Então, Tiago, ele entende que no meio das provações, o Tiago entende que no meio das dificuldades, dos reveses, nós precisamos de sabedoria para reagir corretamente. Então, às vezes, estamos passando por dificuldades, mas ao invés de pedirmos sabedoria, e essa sabedoria do alto, essa sabedoria ela não vem dos livros. Apesar que é muito bom a gente ler livros, né? Depende do livro também, né? É bom a gente ter esse conhecimento, ou talvez a nossa experiência humana nos ajuda bastante, mas essa sabedoria não vem do livro, não vem da nossa experiência humana, mas essa sabedoria ela vem do alto, ela vem do próprio Deus. Então, quando nós estivermos passando por essas dificuldades, a nossa fé vai ser sustentada por essa sabedoria. Não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, que vem do Pai das luzes, a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem de Deus. Tiago, ele reconhece que por passar por provas, quando se passa por provas, ela vai exigir sabedoria. Além da sabedoria, ela vai... nós vamos precisar de uma outra coisa, um discernimento, mas um discernimento divino. Porque passar por provas não basta apenas o nosso conhecimento. Ele pode ajudar, como eu falei, os nossos conhecimentos eles nos ajudam. A nossa experiência de vida, ela nos ajuda. Mas para passar as dificuldades com fé, precisamos de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Senhor.
Logo, o que acontece? A dúvida, quando nós temos dúvidas, essa dúvida vai nos tornar homens inconstantes. Como diz a partir do versículo 6, homens inconstantes, certo? Homens que é levado de um lado para o outro, numa dúvida, aquela dúvida, né? Mas Deus, ele sempre vai nos responder de uma forma clara. Sempre que você buscar com confiança e humildade o Senhor, nós precisamos buscar no Senhor com confiança e com humildade. Precisamos ter humildade diante de Deus. Porque o convite para nós, no versículo 6, é direto: peça. Versículo 6, peça. Deus é generoso, ele não vai lançar em rosto, porque ele diz lá: peça, porém, com fé, e não duvide. E não duvide. As pessoas, às vezes, ela ajuda alguém, ajudou alguém. Passou um tempo, ela joga na cara: ó, eu te ajudei lá. E você quer que eu te ajude de volta? Você está de brincadeira comigo? Olha só, Deus está dizendo assim, ó, peça sabedoria para mim. Peça, peça, peça. E que ele não vai te jogar o teu rosto depois. Exemplo, eu pedi sabedoria para Deus hoje. Aí, Deus me deu, só que eu não usei essa sabedoria da forma que eu deveria usar. Na semana seguinte, outros problemas, outras coisas. Deus não tem sabedoria para resolver tal situação. Ele não vai jogar na tua cara, como o homem faz. Certo? É isso que o texto está nos dizendo. Deus é generoso e não lança em rosto. Peça sempre, todo dia, sempre. Faça o teu pedido. Faça o seu pedido com fé, sem duvidar, sem duvidar. Sempre antes de agir, então, queridos, olha Deus, antes de decidir a direção que você deve seguir para resolver qualquer situação da sua vida, olha, Senhor, peça direção ao Espírito Santo do Senhor. A sabedoria divina, ela vai te guiar. A sabedoria divina, ela vai te guiar no meio das tempestades. Fique tranquilo, Deus vai te ajudar. Lembre-se de uma coisa: quem caminha com Deus nunca anda em trevas. Então você pode dar seus passos, porque Deus vai te caminhar, Deus vai te encadear, Deus vai te dar vitória. Pode ficar tranquilo, porque nós caminhamos por fé, fé no Senhor. Então, quando nós, servos de Deus, nós enfrentamos incertezas na vida, qual é o caminho? A oração, irmãos. O caminho é a oração. O caminho é a sabedoria. O caminho é a oração e a sabedoria. Dobra o joelho, ora a Deus, pede sabedoria que vem do alto. Agora, a dúvida, ela sempre vai gerar em nós o quê? Instabilidade. A dúvida, ela sempre vai gerar em nós instabilidade. Como no versículo 6 ele fala, porque duvida é semelhante ao do mar, que vai para todo lado. Certo? Então, nós precisamos pedir a Deus sem dúvida. Sem dúvida. A sabedoria, ela vem de um relacionamento íntimo com Deus. E não apenas por uma ocasião de mera razão humana, não. Para que nós obtenhamos essa sabedoria, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Quanto tempo da semana eu tiro com Deus? Quanto tempo eu tiro? E aí eu lógico que essa pergunta é apenas uma pergunta que você não vai responder para mim, mas você vai responder para você mesmo. Puxa vida, Deus, quanto tempo eu tiro com o Senhor? Será que as decisões que você está tendo da sua vida, você está tomando com sabedoria? Eu já tomei algumas decisões pela minha vontade, e não foi nada legal.
acredito que muitos dos irmãos, se não todos, também já fizeram a mesma coisa. Agora, quando a gente começa a pedir sabedoria, direção do Senhor, e a gente passa a ter um relacionamento íntimo com Deus, sincero com Deus, aí as coisas vão clareando. Ele vai nos direcionando para aquilo que realmente é importante. Amém, queridos? Então, peça sabedoria e não duvide, porque Deus te dará sabedoria. Do versículo, ali só para finalizar, o versículo 7 e 8 ali, ó, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem dele mudou, inconstante em todos os seus caminhos. A gente está falando, né, o homem que chega em Deus vai pedir para Deus sabedoria, mas vou pedir, será que Deus me dá? Só para a gente finalizar essa parte aqui, lógico que Deus vai te dar sabedoria, se você pedir com fé. Se você for inconstante, ânimo dobre. Ânimo dobre é como se eu tivesse duas almas, uma quer, outra não quer. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser firme no nosso propósito. Não podemos ter essa dúvida, certo? Porque o homem que tem dúvida, o homem que ânimo dobre, gente, sempre o caminho dele vai ser inconstante. Sempre vai ser inconstante. Ele nunca vai ter uma constância, nunca vai chegar a um propósito. Nós precisamos ter constância no nosso caminho, certo? Queridos, continuando o texto sagrado, interessante quando o Tiago ele fala do 9 ao 11, quando ele fala sobre a condição humana do homem rico que se gloria, né? Se gloria, e ele não passa de uma flor, uma erva, que o sol vai bater e ele vai secar e vai murchar, e a sua fervura murchará da flor. Assim, a pessoa que ela tem a sua fortaleza naquilo que ela possui. Sempre é assim. Olha a vida. Estamos aqui, hoje, essa semana eu completei 51 anos, meio século. Meu Deus do céu. Passou rápido. Parece que é esse dia que eu tinha ali 107 anos de idade, que corria para lá, brincava, andava, bicicleta para lá e para cá, e o tempo passa. Gente, hoje mesmo estávamos conversando com o irmão lá, poxa vida, a semana entrou, segunda-feira, você já brincou, sexta, sábado, domingo, segunda, o tempo é tão rápido. Então, nós devemos nos alicerçar no Senhor, nós devemos, a nossa condição, nós temos que estar firmes no Senhor, nos alicerçar nele, não naquilo que nós possuímos. Pode ser o homem mais rico do mundo, ter tudo que dinheiro pode trazer, mas só tem uma coisa que Deus pode dar para você: paz. É somente o Senhor, é só Deus mesmo. Então não devemos nos alicerçar naquilo que nós possuímos. Amém? No versículo 13 ao 18, o Tiago vai falar sobre a fé testada pelas tentações. Né? E aí ele vai dizer: ninguém, ao ser tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado por mal, e ele mesmo ninguém o tenta. O Tiago deixa bem claro: Deus prova, mas Deus não tenta ninguém. A provação, ela vem para nos fortalecer. A tentação, ela vem para destruir. Então, são duas coisas diferentes. A origem da tentação está dentro de nós. Por isso que o texto ele vai falar: cada um é tentado pela sua própria cobiça.
Enquanto o desejo ele é alimentado, ele vai gerar o pecado vai gerar o quê? A morte. E o diabo ele vai diferenciar a aprovação vinda de Deus para nos fortalecer e a tentação vinda da carne para nos destruir. E isso é algo que está dentro de nós. Então, por exemplo, eu trabalho numa repartição pública, aí eu trabalho com o seu José. O seu José é um cara barriguinho, barbudo, trabalhando junto na repartição, tudo 10, né? Seu José se aposentou, ficou lá na repartição. No outro dia aparece uma moça bonita, uma mulher sensual, e etc, etc, etc. E aí, com o seu José lá, seu João lá trabalhando, é sossegado, né? Só que agora está a mulher lá. Quer dizer, eu vou ser tentado pela minha cobiça. Eu vou ser tentado pela minha cobiça. Agora, a aprovação, ela existe. Ela existe. Mas a aprovação é de Deus. Agora, a cobiça vem dentro de mim. Vem dentro do ser humano. Vem da carne. Ela vem como um parâmetro. Porque cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Uns de um jeito, outros de outro. Eu dei esse exemplo, mas tem vários exemplos aí. Tem gente que a cobiça dele por outras coisas aí, certo? Mas o processo é bem claro. A aprovação, ela vem do Senhor. E Tiago deixa bem claro no texto. Agora a tentação vem de mim, vem da minha carne. E aí, para a gente matar essa carne, joelho, oração, Deus me ajuda, misericórdia. E é desse jeito que o Tiago mostra. Primeiro vem o desejo gera o pecado, e o pecado vai gerar morte. É o que está escrito no versículo 15. Cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, queridos, precisamos ter cuidado. O que está dentro dos nossos corações? Né? Só Deus para mover. Mas Tiago, esse livro de Tiago é tremendo. Porque, da mesma forma que ele mostra isso aqui para a gente, ele dá uma solução. E a solução está lá no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Deus é o Pai das luzes, imutável, bondoso. Ele nos gerou pela sua palavra, e a sua palavra é verdade. E essa palavra de verdade que Deus nos formou é para que nós fôssemos primícias da sua criação. Então, queridos, a tentação, ela não é pecado, mas o ceder a ela é que é o problema. Então, de volta, a tentação não é pecado, mas se eu ceder a esse pecado, eu ceder a essa tentação, aí sim, Deus não tenta, Ele nos livra e nos fortalece. Agora, nós cristãos, nós precisamos do quê? Vigiar em nossos desejos. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, mas muitas vezes a gente fica alimentando a nossa carne. Né? E aí, alimentando a carne, nós vamos ter sérios problemas. Por isso que no versículo 17, toda boa dádiva vem do alto, certo? Deus só dá coisas boas e perfeitas para nós. As tentações, elas são inevitáveis, mas ceder a elas é opcional. Pode ficar tranquilo. As tentações, elas são inevitáveis. Você vai ter todo dia, toda hora, no seu dia a dia. Mas ceder a elas é opcional. Você que vai decidir. É você que vai decidir. Alimente o teu espírito com a palavra e oração. Alimente o teu espírito com a palavra de Deus e oração. Quem vive perto da luz não vai tropeçar nas sombras.
quem vive perto da luz nunca vai tropeçar. A tentação sempre vai perder força quando o nosso coração está cheio de Cristo. Se o meu coração, o teu coração estiver cheio de Cristo, pode ter certeza, amados, pode ter certeza, a tentação ela vai perder força. Já estamos caminhando para o final. Do versículo 19 ao 27, o Tiago, ele vai nos dizer sobre a verdadeira fé, a que se manifesta em obras. Do 19 ao 27, ele vai começar lá dizendo, sempre, no 22, desculpa, lá no 22, ele vai dizer assim, no 22, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvir, enganando-vos a vós mesmos. Então, tem muita gente que ela apenas ouve. Eu estou ouvindo só para o outro, porque ela não cumpre. Ela vai enganando, né? Estamos na igreja, cantamos música, glória a Deus, estamos meio os irmãos, mas é um impostor, é um enganador, porque ele não cumpre aquilo que Deus está falando para ele cumprir, certo? E a pessoa está ali fazendo tantas coisas erradas e para ele está tudo certo, está tudo de boa. Ele faz as piores atrocidades, mas para ele está tudo certo. Só que diante de Deus não está. Tiago, ele vai concluir esse capítulo fazendo um alerta para todos nós. A fé que você não pratica, ela é uma fé morta. A fé que você não pratica, ela é uma fé morta. Como nós estamos falando, ouvir a palavra e não obedecer, querido, é como olhar no espelho e esquecer quem você é. Você levanta de manhã, você olha no espelho. Primeiro, olha no espelho do banheiro. Aí você vira as costas e sai para trabalhar. Tudo daquele jeito. Você faz isso? Não, né? Você chega no espelho, você vai se arrumar, vai pintar o cabelo, vai tapar o seu rosto, vai fazer banheiro e tal. Aí depois você olha no espelho e volta, estou legal para sair, abrir minha roupa, vou para trabalhar, e está tudo certo. Isso é que nós fazemos, né? Só que o Tiago vem trazendo essa ideia aqui, ó, que, puxa vida, você ouve a palavra, você escuta sermões, você toda hora está na igreja, sempre ouvindo, mas você não quer obedecer, você não obedece. Então, ele faz essa comparação. É como um homem que vai olhar no espelho e simplesmente vai dar as costas e acaba esquecendo quem ele é. A fé genuína, ela é uma fé ativa, é uma fé misericordiosa e é uma fé pura. Tiago, ele vai fazer uma virada poderosa nesse final desse texto aí. A fé não é apenas ouvir sermões, mas é viver o que se ouve. Nós estamos vivendo o que nós ouvimos ou não? O Tiago, ele, como nós já vimos, ele compara, né, o homem inteligente que nós já vimos, né, olha no espelho e vira as costas. Agora, o verdadeiro cristão que serve a Deus com temor e temor, ele vai ouvir a palavra, ele vai guardar a palavra e ele vai praticar a palavra. E o Tiago ainda finaliza o texto dizendo que a religião verdadeira é agir com misericórdia e manter-se puro. Olha o que ele está falando aqui. Religião verdadeira, olha o que o Tiago fala, religião verdadeira é manter-se, vamos dizer, religião pura e sem mácula para o nosso Deus, para o nosso Deus, visitar os órfãos e as irmãs nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a gente precisa agir com misericórdia e manter-se puro. Então, amados,
O Evangelho, ele precisa sair da nossa cabeça, do nosso intelecto e descer para a nossa alma, descer para o nosso coração. A prática da fé, ela vai sempre se expressar em cuidar do necessitado, dos órfãos. Viver em santidade. Nós vivemos em santidade. O cristão ele não é conhecido pelo discurso dele, mas ele é conhecido pelo caráter dele, pelas atitudes dele. Ser cristão, meus amados, não é apenas nós frequentarmos os cultos, mas é viver em Cristo todos os dias, dia a dia. Não basta apenas nós levantarmos as nossas mãos do louvor, é preciso usar as nossas mãos para servir. E nós usamos as nossas mãos para servir. A fé sem obras é como uma árvore sem fruto. Existe, mas não alimenta ninguém. Então, para fecharmos o nosso sermão dessa noite, eu quero dizer para os irmãos, Tiago, nesse livro, nessa primeira epístola dele, ele vai nos falar que as provações, elas vão moldar o nosso caráter. E elas vão nos revelar a nossa fé, a maturidade da nossa fé. As tentações que nós temos, elas revelam o nosso coração. As tentações vão revelar o nosso coração. A sabedoria divina é que vai sustentar a nossa caminhada. E a obediência nossa a Deus vai demonstrar a nossa fé verdadeira. A fé que agrada a Deus, ela é resiliente, obediente, atuante. Tiago não fala de uma fé teórica, mas de uma fé que transforma o nosso dia a dia. É uma fé vivida. É uma fé que nós realmente amamos a palavra de Deus e amamos a Deus. Então, não basta apenas nós crermos. É preciso viver o que se crê. Agora, nós, enquanto igreja, cada um de nós temos enfrentado as provações com alegria e confiança. Cada um de nós aqui, nós temos enfrentado todas as nossas dificuldades com alegria e confiança. Nós temos buscado a Deus com sabedoria ou confiado em nós mesmos. Nós temos sido ouvintes apenas da palavra de Deus ou praticantes. Então, queridos, nessa noite, quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus nos convida a viver uma fé madura e perseverante. Talvez os irmãos, nesse momento, estejam passando várias provas, várias dificuldades, tentações, dúvidas e tantas coisas. Mas o mesmo Tiago ele vai nos dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A fé aprovada é a fé coroada. Se você tem sido um servo de Deus provado, não desista, continue firme. Deus está forjando você. Deus está forjando você a ter uma fé sólida, uma fé que o inferno não pode abalar. Eu quero que os irmãos, por minha cabeça, eu quero orar para os irmãos. Amém? Pai das luzes, obrigado, Deus, por podermos estar nessa noite na tua casa, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor venha, Espírito do Senhor, fortalecer teu povo, para que a fé do teu povo seja uma fé verdadeira, uma fé madura, uma fé perseverante. Que o Senhor possa dar força, ânimo, graça para os teus filhos vencerem todas as suas provações com confiança em ti, com sabedoria que vem do Senhor, com sabedoria que vem do alto. Que o Senhor continue fortalecendo os teus filhos, Pai, para não ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Que os seus filhos venham realmente, Pai, ser transformados pelo seu Espírito.
Senhor, dá-nos sabedoria para enfrentar as provações, força para nós resistirmos às tentações e graça, Deus, para viver a tua palavra todos os dias, meu Deus. Assim nós oramos no nome santo, forte e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus.